Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E justamente hoje, no episódio número 1305, tem a honra de poder eternizar a história de uma grande história da advocacia do Vale do Aço. Falo dela, a doutora e advogada Fernanda Martins, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast imortalizador de enredos marcantes e edificantes, não só de Valadares, mas também de toda a região dos vales, seja Vale do Aço, Vale do Jequitinhonha e, com certeza, claro, Vale do Rio Doce. Doutora Fernanda, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder contar com a sua presença aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Saiu lá de Patinga só para nos prestigiar. Muito obrigado por toda a atenção. E é uma honra recebê-la. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Gustavo. Fiquei muito feliz com o convite. Me sinto lisonjeada. É um prazer estar aqui. Estar falando com você. Para mim, isso é uma oportunidade imensa, aprecio o seu trabalho, achei ele, assim, de uma imensidão importantíssima para nós que somos profissionais. Isso gera uma visibilidade, uma credibilidade muito grande. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite, muito obrigada. Eu que agradeço, doutora, e é uma honra incrível poder receber uma pessoa da sua grandeza. E, doutora, antes de a gente poder falar sobre tudo aquilo que você faz dentro da advocacia, o assunto saúde mental, ele ganhou um corpo e uma evidência em todo o mundo, muito por conta de tudo aquilo que nós vivemos, especialmente em 2020 e 2021, que foi, né, a Covid, né, a pandemia. Sim. Como está a Fernanda Martins, enquanto advogada, enquanto filha, enquanto mulher, mentalmente falando, em pleno 2025? Gustavo, curioso, essa pergunta sua até me veio num momento assim oportuno. Hoje eu, Fernanda, pela profissão que eu tenho, né, as exigências, né, que nós temos como profissional, também como pessoa, psicologicamente falando, emocionalmente falando, hoje eu tento manter um equilíbrio, tenho um suporte muito importante que é a minha equipe, doutora Lohane, o meu assistente, Gabriel. Hoje eles são essenciais para mim, eu preciso ter uma equipe muito bem estruturada, essa formação que eu tenho hoje da minha equipe me deixa aí resguardada até para o meu âmbito pessoal também, para além de eu ser uma grande profissional, eu ter essa estabilidade emocional para passar isso para os meus clientes, porque a advocacia é isso, a gente tem esse lado psicológico também, psicólogo, né, das pessoas, terapêutico, orientar, poder acompanhar fases da vida que sofrem mutações, mudanças, né, que são pegas repentinas. Então, a estrutura emocional, a gente tem que deixar ela bem alinhada para que a gente possa passar isso para o nosso cliente também. Então, de fato, hoje eu tento me cuidar o máximo possível, mentalmente, de dentro para fora, procuro me exercitar, procuro ler bons livros, procuro frequentar lugares que me deixam confortáveis, gosto de andar pessoas que acrescentam no meu conhecimento jurídico e como pessoa também. Hoje eu sempre falo que a saúde é em primeiro lugar e, gente, de fato porque se não for isso a gente não consegue. Nós temos uma pressão muito grande no mercado hoje. Eu até falo que o Gustavo disse, pode deixar seu telefone aqui do lado. Eu falei, olha, ele não vai parar de tocar. E o telefone hoje, o WhatsApp, esses meios de comunicação, eles acabam dando alguns gatilhos, então a gente tem que ter muita sabedoria, saber lidar com essas pressões hoje também do mercado de trabalho, da concorrência. Eu não falo concorrência no sentido pejorativo, eu falo que existe, né? Você estar no mercado, ser bem visto, ser bem quisto. Então, assim, as redes sociais também cobram da gente uma postura. Então, querendo ou não, a gente tem que manter esse equilíbrio e quando é necessário dar uma pausa, a gente preciso para a gente continuar.
Então, hoje eu me cuido bastante mentalmente, faço as minhas yogas matinais no começo da semana, na segunda-feira, faço as minhas aulas de tênis, gosto de ir para academia, né, me cuidar, me sentir bem, gosto de me alimentar bem, mesmo com tempo escasso, mas eu acho que faz parte e é uma delas as mais importantes. E pensando em tudo que você acabou de falar em relação ao que você vive mentalmente neste ano de 2025, que já está se findando, né? Outubro praticamente já foi, novembro tá batendo na porta, Natal e Ano Novo já estão aí. Qual o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? Bem, Gustavo, a pandemia em si, eu acho que para todos, né, deixou aqui pra gente um ensinamento, um aprendizado que o momento de fazer agora, de aproveitar, posso até estar assim falando de uma forma bem sincera que nós que ficamos, a gente tem que realmente valorizar cada dia, aproveitar, fazer acontecer. Acredito que nós temos que persistir de fazer algo que seja benéfico para nós, também pensar em outras pessoas, né? Ser solidários, ser empáticos, cuidar mais de si, ser voltada aí para a coisa que realmente importa, que é a nossa vida, fazer acontecer o agora, porque nós somos privilegiados de ter ficado aqui, sim, né? Porque poderia ser com qualquer um, infelizmente aconteceu, muitas famílias perderam um ente querido, e isso realmente abalou toda, né, uma estrutura mundial, né? Foi uma pandemia mundial, mas acredito que para nós agora, vamos dizer que é um recomeço. Todo dia é um recomeço. Pós-pandemia, né? Aí a gente tem ainda mais possibilidade de ir mais adiante, de querer mais, de insistir mesmo, porque é o nosso momento, é agora mesmo. Então nós somos privilegiados. Como era a Fernanda Martins nos tempos de escola? A Fernanda Martins no tempo de escola? Então, sempre eu vim de uma família que, graças a Deus, né, meus irmãos são muito inteligentes, meus pais também, né, são muito inteligentes. Eu falo isso porque... Deve ser porque eu admiro, né? E, de fato, tem que ter uma admiração mesmo pelos pais. Mas só do fato dos meus pais não tiveram a oportunidade de ter estudado como nós, ter dado essa oportunidade para nós e ter persistido na gente, de correr atrás, de querer uma profissão, de sempre motivar, insistir na gente, vamos dizer, até uma pressão, mas foi uma pressão boa, de querer que a gente estudasse. Eles não tinham uma formação igual a gente tem hoje, uma faculdade, são pessoas que estudou, se eu não me engano, até a 5ª série, mas já tinham um conhecimento, assim, espontâneo. Sim. E isso me ajudou bastante. E na época da escola, eu falo que eu sempre dei o meu jeito, sabe? Gostava de deixar... sempre fui muito organizada, desde a hora de acordar. Sempre acordei muito cedo, já deixava o meu uniforme preparado, já sabia todas as tarefas. Eu não tinha aquela coisa de não levar um dever sem fazer, porque tinha meus pais para me ajudar e eu sou uma filha caçula. Então, eu tinha meus irmãos e minhas irmãs, e todos ali ajudando, apoiando, né? Um apoio familiar, meus pais tiveram a estrutura dos filhos mais velhos, e eu, como uma caçula, tive também os meus irmãos e as minhas irmãs para me ajudar. Então, isso, contudo, se for somar, isso só me agregou minha formação de caráter, querer, sabe, estudar, cumprir com os horários, cumprir com as regras, ter os meus princípios. Então, sim, família é a base de tudo. Então, assim, nunca aconteceu de ser reprovada. A gente sempre gostou muito de ler, ouvir boas músicas. Isso aí, de fato, a gente já acordava, né? A turminha para ir para a escola ouvia boas músicas, enquanto meu pai acordava para ir trabalhar, e minha mãe sempre deixando o café na mesa, arrumando meus outros irmãos também, os uniformes, preocupada, né? A hora de sair pontualmente. Então, assim, graças a Deus, eu tive, não falo sorte, eu sou abençoada. E o tempo de escola, doutora? Ele é muito nostálgico porque
talvez por um simples motivo, que nós já ouvimos ele bastante, mas que de fato faz sentido. E qual é o motivo? É um período da nossa vida que jamais voltará. Não só aquilo que a gente vive dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, mas também tudo aquilo que a gente vive na nossa vida durante o período em que nós estamos matriculados em um colégio. Sim. Até pelo fato de que, por exemplo, é claro que existem exceções, tá? Ainda mais lá há muito tempo atrás. Normalmente, no tempo de escola, a nossa única obrigação era qual? Passar de ano. Sim. Manter o bom convívio com os colegas de turma, ficar na turma da melhor amiga ou do melhor amigo, já tinha as paqueras, dependendo da idade, enfim. Essas eram as nossas únicas obrigações da vida no cômputo geral. Sim. E nós sabemos que na vida adulta a gente sonha, né, em voltar no tempo e ter essas obrigações. É totalmente diferente a vida adulta. Exatamente. O mais engraçado é que quando a gente era pequeno, criança, a gente queria ser adulto logo, mas a gente não sabia o que era ser adulto de verdade. Eu nunca falei que que bom. Parece que você já sabia. Gente, já acreditava. Eu gostava de uma vida confortável, vou ser bem sincera. E pensando nisso, feito esse pequeno preâmbulo, como eu disse anteriormente, o tempo de escola ele é muito nostálgico, muito gostoso por inúmeras razões. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou lá em Patinga, independentemente do dia, do horário, do que você possa estar passando na vida, do mês, do ano, enfim, que quando você passa em frente a uma dessas escolas que você estudou, vem na sua cabeça na hora. Então, voltando aqui às minhas memórias... eu vou começar do começo, claro, assim, bem do início, assim, eu sempre gosto, como na minha família, né, nós somos uma família muito grande, desde a hora que saía de casa até ficar na porta da escola e dentro da sala de aula, eu sempre tive a presença da minha mãe, meus irmãos, nós costumávamos estudar na mesma escola, então tudo era muito bom, assim... vamos dizer, maravilhoso. Sim. Desde a hora de levantar, que todo mundo se reunia e saía todo mundo junto, o companheirismo. E eu lembro também que da sala de aula, as minhas professoras sempre foram minhas amigas. Sempre, não sei porquê, mas sempre gostavam de mim. Tinha um carinho diferente por mim. Frequentava a casa dos meus pais. Preocupava comigo, com meus irmãos. Tinha um zelo conosco. Minha mãe também sempre... ia nas reuniões escolares, as minhas irmãs mais velhas, tinha todo aquele cuidado. E, assim, a questão de estar dentro da sala de aula, dentro da instituição da escola, para mim, claro, foi agregador a vida toda. Assim, o que eu tenho hoje foi consideravelmente... né? Foi a minha base para mim estar aqui hoje, foi tudo início, mas ter assim a participação da minha família, dos meus professores, dos diretores, sempre ali elogiando, querendo, motivando. Então eu vivi num âmbito, vamos dizer que é muito promissor, tinha tudo para dar certo e graças a Deus deu, mas assim, de todos os fatores, tudo foi bom, assim. Eu passo hoje na escola, hoje, por mais que eu passo pouco, assim, mas o que eu vejo muito na minha memória é estar com a minha família na hora de chegar da escola, na hora de ir embora, nos momentos de intervalo, que meus irmãos, a gente era, né, muito... companheiros, muito unidos. Então, a gente fazia tudo junto e, para mim, assim... era magnífico. Eu, sinceramente, eu amo a minha vida hoje devido a tudo que eu vivi no passado, tudo que eu pude ter, de ter um apoio familiar, foi, assim, grandioso. Qual é o professor ou professora da sua vida justamente nesse período de escola? Estamos falando de qual período da escola? Ensino Fique à fundamental, vontade para médio... eu vou falar Meu Deus do céu, desafiador, viu? Escolher um, porque são todos amorosos. Eu vou falar daquelas professoras que, quando eu tive uma fase bem difícil da minha vida, minha família em si, né?
que foram diretamente na minha casa me dar um apoio emocional, que na época eu tinha uma professora que chamava Beth e tinha uma diretora da escola. Se eu não me engano, era Salomão ou alguma coisa assim. Eu sei que foi uma equipe me dar uma assistência na minha casa, devido, eu tive um irmão que a gente perdemos ele com 10 anos. E era exatamente muito próximo da idade que eu tinha. A gente tinha uma diferença só de 1 ano. E isso, para mim, foi um marco na minha vida. Eu já era muito amada na escola. E depois disso, eu tive a certeza, assim, de... Passou a ser ainda mais amada, né? Mas eu... diante de tantos alunos, quando eu não conseguia ir para... Quando, uma época, eu não consegui ir para a escola... Elas foram até minha casa, propôs à minha família de eu estudar e não ficar reprovada e não perder o ano, né? Sim. Isso para mim foi, assim, maravilhoso. Aí que me deu mais motivação de continuar, eu fui muito grata. Elas davam para mim, fora de um período que não era o período delas, das horas que ela tinha que cumprir, né? E sempre foi lá me dar esse suporte. Isso, para mim, assim, foi um marco muito maravilhoso, importante na minha vida. Eu vi que realmente existia ali, além de querer me educar, tinha um amor, tinha um afeto, tinha uma compaixão. E isso, para mim, de fato, você tocou assim nesse assunto. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida. Eu nunca imaginei que alguém poderia fazer essa pergunta para mim. Mas foi... a melhor pergunta que eu já ouvi na minha vida. Fico Obrigada. Feliz. Fico feliz, muito obrigado. Eu que agradeço. Você que escolheu o direito para sua vida ou o direito que te escolheu? Foi os dois. Primeiro, quando eu era já novinha, como as palavras têm poder, né? Eu sempre brincava na casa dos meus pais que eu ia ter um escritório de advocacia. Falava. Mas na hora do vamos ver mesmo, de ir para a faculdade, eu falei, será que é isso mesmo? E aí, na época, eu tive um apoio, né, de outras pessoas que disseram, não, você tem que ir para a advocacia. É você totalmente. E aí, fui indo... até que eu virei e falei assim, não, realmente, o direito agora também me escolheu. Não foi só eu que escolhi, nem por incentivo de outras pessoas. E minha mãe admira muito essa profissão. Ela admira muito eu como uma filha advogada. Eu chego hoje na casa dela, ela fala assim, o tempo inteiro, ela quase nem me chama de Fernanda. Quase assim, só quer me chamar de advogada, né? Assim, uma coisa maravilhosa. Então, assim, só de eu ter trazido para minha mãe também uma realização, eu creio que foi uma coisa que ela queria também, e isso aí ela conseguiu trazer para a filha dela, que era um sonho dela, transmitiu para mim. Só de ter realizado uma das vontades dela também, mas claro que hoje eu me dedico bastante, o suficiente, para que isso só não seja um sonho realizado da minha família, o meu mesmo próprio, mesmo para eu levar isso adiante e poder levar meu trabalho da melhor forma possível, desempenhar a minha melhor função, só trazer benefício para as pessoas que realmente precisam de mim, porque eu sempre tive esse tato também. As pessoas, elas, vamos dizer que nem me conhecem direito, mas querem muito falar, desabafar. Conversar, explicar uma situação, consigo ouvi-la, dar um direcionamento, orientação, isso para mim começou assim precocemente. Então isso na advocacia ajuda muito. Claro. Então eu acredito que a cada ano que passa, a cada experiência, a minha advocacia tem uma fase diferente. Então cada vez mais ela vai tendo um papel fundamental e importante. As pessoas, elas
querem esse suporte, né? Pode ser eu como profissional, como uma amiga, pode ser eu como uma pessoa que você vai ver só uma vez, às vezes sentada em qualquer restaurante, quiser conversar, parece que isso aí é uma coisa que chega até mim. Então, isso para mim só vai me deixando aí cada vez mais certa da profissão que eu escolhi, realmente ela é necessária, ela é fundamental. Então, hoje a advocacia, ela faz parte de mim. Eu cheguei aqui e falei com o Gustavo, né, Gustavo? Que hoje eu sou mais Fernanda profissional do que pessoa Fernanda física, pessoa, né, pessoa comum. Hoje é totalmente a minha vida, a minha profissão, é o que hoje eu elevo, é o que hoje eu valorizo muito, é que eu tenho prioridade mesmo. Acredito eu que algumas coisas que eu abri mão até agora, acredito não, né? Eu tenho certeza. Foi porque eu queria me dedicar à minha profissão, eu busquei isso. Eu gosto de trabalhar muito, gosto muito do que eu faço. Ontem eu ouvi uma frase que falou assim: eu nunca vi uma mulher que gosta tanto do trabalho dela, porque ontem eu saí do escritório às 23 horas para eu estar aqui na parte da manhã, porque eu sei que eu precisaria deixar os meus clientes amparados devido à minha ausência. Então, eu tento sempre dar o meu melhor em qualquer hora que for. O que eu puder fazer profissionalmente, eu faço. E pensando no que você faz atualmente, e até pegando um gancho no que você já falou em outras explanações aqui durante o nosso bate-papo, você citou por mais de uma vez, a palavra família. Não só falando da sua própria família, mas principalmente sendo uma profissional para lá de essencial na vida de outras famílias. E que tudo isso que eu te falei agora faz todo sentido em relação à especialidade que você escolheu para si, para poder atuar dentro da advocacia. Feito esse pequeno preâmbulo, como é para você saber que você faz parte da vida de outras famílias de uma forma única e muito importante? Bem, Gustavo, então, o conceito família para mim é muito importante. Tem hora que nem passa na minha cabeça, eu como advogada de família, mas eu sou uma advogada, eu vou dizer que eu sou uma pessoa que quero estar ali para ajudar, para resolver esses conflitos. Porque eu acho que dentro da família da gente é onde a gente tem que ter, a paz tem que reinar, vamos dizer assim. Existe hoje em dia muitos impasses familiares. Infelizmente, chegamos nessa era, né, devido... Hoje as pessoas se materializam muito, né? Então, um dos maiores conflitos são a materialização. Então, diante de amenizar esses danos, problemas, ou então as pessoas buscarem orientação, eu paro e penso: por que não estar ali dentro, fazer um papel fundamental, às vezes amenizar aquela situação? Hoje eu falo que quando eu ajudo uma família a resolver um conflito, sinceramente, eu vou para casa e durmo em paz. É como se fosse o meu calmante. Eu falei, opa, uma família de hoje que saiu com tudo resolvido. Então, eu tô tendo ali uma mãe que precisou de um benefício, um filho que está sendo amparado por uma pensão alimentícia, um pai que está buscando ter acesso ao filho, ter acesso aí ao regime de visita, de convivência, à guarda. Eu, como pessoa, nesse lado, eu sou bem humilde. Eu não sou uma pessoa que me vê, porque eu sou advogada, eu que fiz isso. Não, eu penso que eu fiz o quê? Eu ajudei a solucionar um impasse que alguém estava saindo prejudicado. Estava acontecendo algo que não estava bom. Não tava certo. Então, assim, tentando ajustar ali os ponteiros daquela família, tentar unir elas, explicar que a gente tem que se unir para resolver da melhor forma possível. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, gente, realmente, eu tenho um papel fundamental aqui nessa família. É importante eu ter entrado aqui, ter ajudado a solucionar, porque senão isso perdurar por muitos anos. E entrar ali
dentro de um âmbito familiar e poder você resolver uma situação que nem eles, como familiares, afetivamente falando, biologicamente falando, conseguia, eu entrando ali, isso para mim é um mérito, assim, como pessoa, mais como pessoa do que como profissional, extraordinário. É uma coisa que eu falei, não, fiz o meu trabalho, deu certo, fiz bem feito, e assim, só de saber que eu deixando também as pessoas confortáveis, ela indo atrás dos direitos, garantias, tendo paz no ambiente familiar, isso para mim é confortante, assim, como pessoa também, como um ser humano. Qual que é a principal característica que, na sua visão, uma advogada de família precisa ter para obter êxito na profissão e, obviamente, né, consequentemente, na carreira, principalmente atuando em um tópico dentro da advocacia, que é o que você atua, que, assim como todas as outras especialidades, é muito específico e, ao mesmo tempo, possui uma importância e relevância na vida de quem te procura gigantesco? Eu sempre falo a palavra solidariedade e também juntamente com empatia. Ser advogado de família, a gente precisa muito sensibilizar, se colocar no lugar, naquela situação, porque realmente aquelas pessoas que estão ali, elas estão precisando de ajuda num ambiente onde mais tem que existir compreensão, amor, entrega. Porque você só ouvir um caso é só mais um caso. A gente não está falando simplesmente de uma situação, aconteceu, por exemplo, vou diferenciar o direito de família com um criminal. Só para ter um exemplo. Por quê? Por que acontece? Família é um ambiente que você tem ali as garantias, vamos dizer, fundamentais. É onde você nasceu, né? É onde a gente não escolhe a família da gente, é a família da gente que nos escolheu. Então, você tá ali dentro e, infelizmente, um cliente chega para mim com um problema que ele não tá conseguindo solucionar com a família dele, onde tem que existir aí uma compaixão, existir ali um amor entre... eu me coloco no lugar da situação, realmente a gente precisa de ajudar, ouvir atentamente o que a pessoa precisa para amenizar aqueles danos, procurar uma solução. Então, ouvi-lo atentamente, ser solícito, solidariedade nesse momento é importantíssimo, ser empático. Claro que os conflitos familiares, dependendo da situação que a gente chega pra gente, são desgastantes, mas ao mesmo tempo a gente tem que parar e pensar e falar, é uma família. Nós estamos aqui falando de uma esposa, de um marido que está com problemas conjugais, de filhos que estão precisando da companhia do pai, são interesses de menores, são bens familiares que construíram toda uma vida, ou então um falecimento do genitor que deixou uns bens e os filhos entram numa briga familiar por causa de bens, esquece que o patriarca faleceu, o dono daquilo e tudo deixou para eles os bens e começa a entrar em conflitos entre eles mesmos. Os irmãos entrar numa briga assim incansável, tudo por bens materiais e não esquecendo que, né, para aquilo ali, o que aconteceu é porque veio um genitor que faleceu, um pai, né, uma mãe que faleceu. Então, assim, a gente colocar na situação que nós estamos falando aqui, não falar em termos tão técnicos, né? Mas falar, assim, de afetividade, falar com a forma que, para solucionar aquela situação ali, realmente precisa de ter um certo zelo, um cuidado, para a gente poder resolver a situação. O direito de família, ele não... Tem hora que o técnico ele fica um pouco de lado, é a hora de envolver. Na hora que precisar do jurídico mesmo, aquela situação, claro que nós vamos adentrar nesse assunto. Mas de primeira mão, quando um cliente chega senta comigo ou me liga perguntando, falando que é um problema de família, aí a minha chave já muda. Aí aqui minha estrutura já muda, falou, opa, aqui é um problema familiar. Então aqui eu vou ter um
Claro que eu não estou falando que os outros casos que eu pego, empresariais, ou algum, eu não sou tão empática, mas eu estou falando de família. Então, quando falo um contexto de familiar, a gente tem que ter muita cautela mesmo e um apreço maior. Por isso que eu escolhi a família. Eu gosto. Existe machismo dentro da advocacia? Da minha parte, não. De forma alguma. Eu até falo que hoje as minhas tratativas... eu tenho mais tratativas com advogados do sexo, do gênero masculino do que feminino. Hoje, os meus os advogados da parte contrária hoje dos meus casos são mais do sexo masculino. Nenhum deles nunca faltou com respeito. Ao contrário, eles são bem tranquilos, são bem receptivos. Ele, se tiver que elogiar, elogiam. Eu já fui em audiência que o advogado perguntou quem fez a peça, a estrutura ficou muito bem elaborada, e um deles é professor da faculdade da minha cidade, né? Um dos professores da faculdade da FADIB, da faculdade de Direito, elogiou a minha peça numa audiência de conciliação. Eu tenho um advogado que uma cliente trouxe para o escritório, que já é o segundo caso, que ela precisou que eu intervisse para entrar em contato com esse advogado para poder ele dar um retorno, dar um parecer. E a segunda vez ele disse: agradeço por você se disponibilizar, você sem compreensível, acalmando os clientes dele, né? Sim. E aí, assim, sempre elogiando. Eu não tive nenhum certo de desavença, preconceito, eu não vejo isso. Doutora, em relação à figura dos advogados espalhados por todo o Brasil, eu vejo que existe uma situação que eu imagino que tem sido muito benéfica para a atuação de vocês, advogados, que é o avanço da tecnologia e ao mesmo tempo, muito por conta desse avanço da tecnologia, a questão de, por exemplo, toda essa tecnologia inserida no mundo atual ajudar vocês, advogados, no dia a dia da função em que vocês exercem. Vou te dar um exemplo. Sim. Audiências virtuais. Antigamente, o advogado tinha que ir no tribunal para poder estar presente dentro da audiência para ali tentar resolver uma situação em prol do seu cliente. Hoje, não. Você, com certeza, já deve ter feito várias audiências online e que, dentro do conforto do seu escritório, você conseguiu muito bem realizar o seu trabalho. Pensando na rotina do advogado, atualmente falando, o quanto que a tecnologia avançada tem ajudado vocês, advogados? Gustavo, só benefícios. Eu falo até no contexto geral. Partindo da premissa de celeridade processual, essa viabilidade ajudou todos nós, até nossos clientes, porque eu posso estar atendendo em outros estados, né, em outros países, inclusive. Hoje, está dentro desse mundo virtual, inclusive em questões de a outra parte ser citada, intimada, ter uma certa celeridade. Então, isso foi benéfico para todos nós. Para o cliente que tem ali a urgência em ter uma decisão favorável. Hoje a gente tem o sistema hoje processo judicial eletrônico, a gente acompanha todos os andamentos processuais eletronicamente. Eu não preciso de sair do meu escritório e nem os estagiários, os assistentes, assessores, para ir até o balcão do fórum e pegar uma cópia de um processo. Saber se o juiz deu alguma decisão ou se juntou algo novo lá. Tá tudo no acervo e assim em tempo real. A gente fica ali, sai as notificações por e-mail, tudo ali só favoreceu. Até mesmo via o WhatsApp, poucas pessoas sabem, mas quem, por exemplo, um genitor que vai embora para outro país, não mora mais no Brasil, doutora Fernanda, como que eu vou achar esse pai para pagar a pensão? Citação pelo WhatsApp, citação por e-mail. Tem hoje, e pós-pandemia, a gente Sim. voltando um pouquinho da situação, do contexto que iniciou essa reunião, a gente falou de pandemia e foi daí que veio. Por quê? O judiciário não podia parar. Então, assim,
citação por WhatsApp, por meios eletrônicos, o Conselho Nacional de Justiça, nessa época que viabilizou, que hoje a gente não precisa de presencialmente. Então, hoje, um despacho, uma decisão, a gente consegue isso no 100% digital. Então, isso favoreceu, isso para mim, e cada vez esse avanço só traz benefícios, os processos eles estão tendo mais celeridade social, saiu daquela morosidade, isso tudo para garantir aí um resultado para o nosso cliente e a gente conseguir aí entregar o máximo de resultados possíveis. Então, hoje eu atendo clientes até fora do país. Tenho cliente de Portugal, na Austrália. Estava vindo a caminho aqui, estava falando com a minha cliente da Austrália. Tem cliente nos Estados Unidos. Tem em outros países que precisam de resolver suas coisas aqui dentro do Brasil, porque a maioria dos investimentos que eles fazem é aqui nesse país, porque um dia eles querem retornar. Às vezes deixou família aqui, bens, então eu tô aqui, para isso, ainda bem que existe o 100% digital. Doutor, agora olhando para aquela câmera do meio, fazendo favor. Claro. É claro que é a câmera aberta. E pensando no que você faz e dentro da advocacia, pode olhar para mim antes de eu encerrar a pergunta? Desculpa. Fique à vontade, por favor. Mas hoje é a entrevista de número 1305. Uhum. E já recebi aqui inúmeros profissionais que fazem parte de áreas diversas de toda a sociedade. Só que isso também, obviamente, fazer justiça já aconteceu, eu já reparei com outros profissionais. Mas também estou reparando hoje, na sua presença, um brilho no olhar quando você fala não só da sua profissão, mas de tudo aquilo que você faz dentro da advocacia. De onde que vem esse brilho no olhar e essa emoção de poder falar sobre a sua profissão? Então, Gustavo, eu falo que começou desde o início. O apoio da minha família foi essencial. Eu nunca vou deixar de citar o tão importante foi minha família hoje, quem é a Fernanda, advogada, e ter o prazer, ter a honra de fazer o meu trabalho. Porque isso aqui, tudo que eu faço hoje é de muita persistência. Eu falo que todos os dias que eu tenho que trabalhar, eu tenho a minha profissão, temos o nosso escritório, eu falo temos, porque a minha equipe, o meu escritório não é só meu, é nosso. Eu nunca falo assim, agradeço pelo meu trabalho, é o nosso trabalho, é todo mundo, porque se não fosse eles, eu não conseguiria. Então, eu tenho muita gratidão, tenho muita persistência, eu fico muito feliz das pessoas me procurarem, ter confiança em mim, entregar na minha mão o patrimônio delas, a vida delas, tudo, conferir a mim aí esses poderes. Então isso, eu falo assim, até emocionada mesmo, gosto de explanar isso. Para mim trabalhar pode ser qualquer dia da semana, qualquer horário, eu só preciso de fazer isso porque é o que eu escolhi, é o que eu mais prezo, a coisa mais importante na minha vida, realmente é a minha profissão. E eu tive um apoio extraordinário da minha família, e eu quero continuar por muitos anos. Eu quero muito que as pessoas vejam que eu posso ajudar elas, que eu posso fazer algo de diferente na vida delas, eu posso acrescentar, agregar de alguma forma. Porque se um dia, eu falo que se um dia eu não estiver mais aqui, eu quero que as pessoas lembrem de mim de uma forma que eu representei na vida delas, de uma forma que eu fui significativa, de falar, a doutora Fernanda resolveu essa situação para mim, sou muito grata. Aí, principalmente, uma das coisas que mais me alegram é quando um cliente me indica para o outro. Eu sou assim, fico extremamente feliz. Eu ligo para aquele cliente que elogiou, mando uma mensagem, que elogiou e que indicou. Eu agradeço pela indicação, fico muito feliz e eles reiteram, falando, não, eu sempre vou indicar. Isso ali me dá um ânimo, uma vontade de querer mais e mais e mais. Eu não posso desistir. E eu nunca pensei em desistir. É só mesmo um jeito de falar. Mas eu nunca, e eu posso
assim, tiver o que fazer, se eu precisar de parar aqui agora, tá, Gustavo? E atender o telefone. Se algum cliente me ligar, eu vou atender, tá? Às vezes eu abro mão de qualquer coisa, mas assim, a minha profissão, a advocacia, o direito em si, eu sou apaixonada. E só quem tá aqui dentro sabe. Só quem tá dentro da advocacia e advogado sabe. Essa profissão tem que amar muito, muito. Não é só porque é desafiadora. Vamos dizer que muitos outros advogados não reconhecem. É cansativo, não quero mais isso pra mim. É um cansaço mental. Tá, mas já pensou em quantas coisas boas que a gente faz, tanta entrega, tanta solução, tanto garantia que a gente entrega direito. Então, assim, pra mim, eu não meço esforço pra isso. Eu quero isso mesmo pra minha vida, eu não tenho dúvida alguma. Eu não tenho outra visão a não ser permanecer onde eu estou. Claro que o crescimento profissional, ele vem com o decorrer do tempo, por mérito, né? Por pertencimento. Mas, fora isso aqui, eu não tenho mais vontade de fazer nada. Só advogar. Doutora, pensando na sua vida enquanto advogada, qual é o grande sonho que você já realizou através da advocacia? Montar meu escritório. Eu queria muito ele. Eu sonhei com ele e, graças a Deus, não demorou muito. Por isso que eu sou muito feliz. Ter não só a vaidade de ter um nome, de ter uma empresa em si, mas eu saber que eu posso receber as pessoas, os meus clientes, as pessoas que precisam de mim, ter ter uma estrutura, né, que eu poderia administrar da forma que eu vejo, como tem que ser, com as minhas diretrizes, né? Formar a minha equipe do jeito que eu imagino, que eu sempre sonhei, com pessoas capazes, leais, compromissadas, responsáveis. Então, o meu maior sonho foi o escritório e dele tá vindo outros sonhos. Eu não falo nem sonhos materiais, mas pessoais, de estar crescendo, tendo uma ascensão aí profissional, cada vez mais tendo aí reconhecimento. Isso para mim foi o meu maior sonho que eu realizei. Agora, questão de, vamos dizer, bens, carros, independente se não fosse escritório, eu poderia ter, mas o meu maior sonho era o meu escritório mesmo. E pensando em sonhos, qual é o grande sonho que você almeja realizar através da advocacia? Meu Deus. Ai, Gustavo, aí eu teria que parar para pensar, porque eu já sou tão feliz, eu já sou tão grata de tudo que eu tenho. Eu não parei para pensar ainda, porque eu sou eu sou uma mulher realizada, eu sou feliz com o que eu tenho. Eu só quero manter minha saúde mental, quero só manter claro que com os avanços, que a gente vai precisar de aprimorar minha sabedoria, meus conhecimentos técnicos, para eu não ficar desfasada, né, intelectualmente, mas eu já tô muito bem, assim, tô muito feliz, assim, muito grata. Eu agradeço. Eu só quero realmente, continuar com a minha equipe maravilhosa. Graças a Deus, agora tá tudo, né? Ainda tá aqui, minha assessora. E, assim, muito feliz. Manter isso, sabe? Eu estar disponível para as pessoas. Eu quero sempre estar disponível. Eu quero muito precisar de mim, eu quero estar ali de braços abertos, eu quero cada vez ter mais ânimo e para as coisas realmente eu consegui por muitos, muitos anos aí fazer uma ótima advocacia. O que a Fernanda Martins de 2015 falaria para Fernanda Martins de 2025? Por que você não começou antes? Na verdade, 2015. 2015.
Justamente 10 anos atrás. 10 anos atrás, Fernanda. Gente, eu não consigo medir assim o que eu falaria, porque são fases da vida. Eu não falaria que eu tinha que me dedicar mais, porque eu sempre me dediquei na medida do possível. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre fui focada. Então, eu vou ser bem sincera. Eu não tenho muito que... Nesses últimos 10 anos, eu estava seguindo um caminho só. Eu sabia onde eu queria chegar. Então, eu comecei desde lá atrás e plantando isso para chegar até aqui. Então, na verdade, não é nem 2015, foi até antes. Então, eu fui começando a me moldar de lá para ir colhendo aos poucos. Posso dizer que tive um pouco de uma fase de imediatismo, mas rapidinho eu comecei a lidar bem com isso. Falei, as coisas vão acontecer nos momentos certos, nas horas certas. Então, eu tô no caminho que eu deveria estar. Doutora, novembro tá batendo na porta. Depois, dezembro baterá também. E com ele... uma extensa quantidade de novos profissionais que adentrarão no mercado de trabalho como operadores do direito de alguma forma. Sim. Mas milhares de novos operadores da justiça sairão de milhares de faculdades do Brasil. Mas vamos tentar na sua região, Ipatinga, ou até mesmo aqui Governador Valadares, né, que é uma cidade próxima. E você, por toda a história que você já construiu e vem construindo e construirá dentro da advocacia, acaba sendo espelho para muitas outras mulheres, principalmente, que sonham, às vezes não só dentro da advocacia, né, dentro do direito de família, mas no direito como um todo, sonham em ser um dia o que a Fernanda Martins já foi, é e será para sempre. Logo te pergunto, qual que é a dica que você pode dar para quem vai sair da faculdade agora e sonha em construir um nome imponente e ilibado dentro do mercado da advocacia do Vale do Aço? Bem, Gustavo, primeiro vem trabalhar comigo. Brincadeira, tá? Mas só para descontrair, mas se quiser... Pode, não, e assim, nem precisa ser bom. Eu falo que quando a gente começa a nossa carreira, a gente tem que juntar aos bons. Claro. Pra gente conseguir construir nossa carreira através daquelas pessoas ali que vão ser nossos exemplos. Fico muito feliz, muito lisonjeada pelo elogio, de ter um reconhecimento, de ser reflexo. E é isso que a gente tem que buscar bons reflexos, atuar em escritórios que realmente tem uma imponência no mercado, que são referência, pegar um profissional que ele, para você é uma referência, para você saber como ele trabalha, saber ali na prática como funciona, para você ter uma experiência hoje dentro do escritório bem conceituado, eu vou dizer que vale mais do que uma faculdade de 5 anos. Totalmente. A prática ali dentro de um escritório que é bem conceituado, que tem ali índice de êxitos, isso tudo é um grande marco, um passo para a vida. Então, a persistência também de querer aprender, de não desistir. No início, muitas pessoas acham muito desafiador, mas a gente tem que ter muita vontade de crescer, coragem. Independente de quantos profissionais que estão entrando, que estão saindo, só faça o seu papel da melhor forma possível. Então, a minha dica procure um excelente escritório de advocacia, procure um bom profissional que tenha aí que te acrescentar, que tem uma experiência para te passar, a forma como ele trabalha. Procure se aprimorar, se dedicar ao máximo, querer aprender incansavelmente, que os frutos vêm e pode ter certeza. Se você está perto das pessoas que são boas, que são exemplos, você vai ficar melhor ainda e também será o próximo exemplo daquele futuro advogado. Doutora,
A nossa vida se parece como um livro, né? E todo livro que se preze tem páginas positivas e páginas negativas. Sim. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a propriedade de fazer com que os livros das nossas vidas possam ter capítulos escritos de formas diferentes. Onde eu quero chegar? Na nossa vida enquanto ser humano, nós podemos ter capítulos que podem ser um dia muito especial, um momento muito importante, uma conversa que ali mudou a sua trajetória de vida pessoal ou profissional, um ano muito marcante onde tudo deu certo ou onde tudo deu errado, até porque nós sabemos que, como eu disse anteriormente, nós temos capítulos positivos e negativos na nossa vida. E é assim na vida de todo mundo que habita neste plano. E pelo fato da nossa vida se parecer como um livro, como eu disse, todos nós temos capítulos bons e capítulos ruins. Páginas contando histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão bonitas assim. Feito esse pequeno preâmbulo, no livro da Fernanda Martins, qual é o capítulo mais triste? E o que você fez ou está fazendo para tirar esse capítulo do livro da sua vida? Gustavo, eu não falo em tristezas, assim, como algo que marca a minha vida. Eu falo que o que aconteceu e fugiu, vamos dizer, do script que eu gostaria de ter sempre aquela vida linear, feliz, não dependia só de mim, que foi a lei da vida, né? O único marco, um dos 2 marcos mais tristes da minha vida foi a perca do meu irmão e do meu pai. Claro que é uma coisa que eu sei lidar hoje com ela muito, 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 muito bem, porque afinal de contas eu ainda tenho minha mãe, tenho minhas irmãs, tenho as minhas sobrinhas, tenho a minha família ainda e tenho a minha vida, né? Então, assim, eu não poderia estar agarrada naquele momento triste mais. Por mais que antes eu não conseguiria entender isso, ter uma imensidão, quando eu era muito nova e tive essa primeira perda, que foi o meu irmão, eu senti muito porque a gente era os 2 filhos caçula e a gente tudo era junto, então isso aí pra mim realmente é um registro na minha mente. Também a perca do meu pai foi um registro muito porque teve fez uma diferença tão grande, acredito que minha família, todo mundo, quem perde um pai, fez uma diferença tão grande, foi um divisor de água, que acabou que meu pai gostava da família muito unida, os irmãos, nós éramos amigos um do outro, todo mundo era muito unido, e acabou que com a perda dele, cada família, cada filho, cada irmão foi tendo a sua família, casando e às vezes afastando ali de um do outro, porque meu pai que, vamos dizer que obrigava a gente, assim, um ser amigo do outro, né, muitos filhos, então a gente ficava assim, entre nós mesmo, e isso pra mim foi maravilhoso, enquanto tinha que ser. Hoje eu não coloco isso como algo triste, uma página triste da minha vida, e tem que acontecer, infelizmente, a gente vai passar por isso, é uma situação, assim, delicada na vida de uma pessoa, a gente não imagina, mas são acontecimentos que tinha que acontecer e, assim, hoje eu sei que esse momento da minha vida me deixou uma pessoa... o meu amor por eles nunca vai mudar, não, mesmo que a gente não conviva, por enquanto, né? E nunca vou esquecer deles, mas eu vou seguir a minha vida, né? Porque eu tenho que cuidar da minha mãe. E é isso. Em contrapartida, qual é o capítulo mais bonito da sua vida? Capítulo mais bonito da minha vida. Eu ser advogada. Gente, vocês vão falar assim, eu só penso em... Eu gosto de ser profissional.
Todos os dias, eu vou ser bem sincera, eu sou feliz no que eu faço. Isso é um capítulo assim extenso, um livro anualmente de 365 páginas, feito de muitas emoções, muitas aventuras, muitos acontecimentos. É isso aí, são meus marcos, são todo dia estar advogando, é minha profissão. Não tem, sinceramente, não tenho outra coisa que eu poderia definir ainda, por enquanto, tá? Na sua penúltima explanação, na parte final, você se emocionou ao falar a seguinte frase: cuidar da minha mãe. Uhum. O que a sua mãe representa para Fernanda Martins? Minha mãe, sinceramente, se não fosse ela, eu não seria, nem estaria aqui, para ser sincera, assim, de uma forma, eu falo de todos os sentidos, física, né, pessoal, profissional, de todos os sentidos. Por quê? A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito pra cima, muito grata, muito feliz. Por mais que tudo que isso que aconteceu com a nossa família, ela sempre falou, não vamos desistir, não vamos entregar, continue estudando, continue trabalhando, sempre uma palavra motivacional. Sempre falava, porque, né, acontece, tinha que acontecer mesmo, não desiste, persiste, tem que fazer isso mesmo, sempre querendo o meu melhor. Minha melhor amiga, minha companheira, minha parceira, assim, é imensurável. É clichê, mas assim, é uma coisa incondicional. Então, assim, a minha relação com a minha mãe hoje não, né? Desde sempre. Não dá para descrever o tanto que ela me motiva, o tanto que ela é minha apoiadora. Todos os dias eu penso nela, como eu falo assim, o que ela pensaria se eu estivesse fazendo isso aqui? Ela ia orgulhar de mim, sim. Ela orgulha e ela fala, filha, você trabalha muito, né? Isso para ela não é um defeito, porque foi assim que eu fui ensinada e isso para mim não é problema algum. Ela queria muito que eu tivesse quanto antes a minha independência financeira, a minha estabilidade emocional. Então, assim, ela, assim, no contexto geral, é tudo, assim, que eu precisava de ter e que eu tenho. Sem ela, eu, sinceramente, não existiria Fernanda. Defina a sua vida com uma palavra. Persistente. Defina a sua história de vida com uma frase. Ser grata acima de tudo. Defina essa conversa com uma frase ou com uma palavra. Fique a seu critério. Eu vou usar sempre uma palavra que eu uso muito e assim ela faz parte da minha vida. Porque todos os momentos para mim, todas as oportunidades que eu tenho, eu sou grata. A palavra gratidão para mim é a palavra mais linda que existe. E não, tem mais uma que eu também sou apaixonada. Abençoada. Eu sou uma mulher muito, muito, muito abençoada. Eu tenho uma vontade tão grande de viver, de querer que as coisas dê certo, não só para mim, para todo mundo. Então, assim, sou abençoada, amada por Deus e por isso que eu sou grata. Então, eu sempre volto na palavra gratidão, porque realmente é o que me define. Eu tenho um amigo que até fala que eu deveria ter um pet chamado gratidão. É verdade, exatamente. Assim, é a palavra mais, assim, calorosa, que mais me define. É isto. Doutora. E é gratidão, Gustavo, por valeu. esse momento. Gratidão. Doutora, eu que agradeço mais uma vez. Foi uma honra inestimável poder ter eternizado a sua história de vida, né? Da Fernanda Martins, que é uma agente transformadora de vidas e que cuida também de outras vidas e que é o bem, acaba sendo o bem mais precioso da vida de qualquer ser humano. E eu nem falo da questão financeira, mas acima de tudo, que é a família, né? Nós sabemos o peso que tem as nossas famílias para a nossa história de vida. Sim. Muitíssimo obrigado, sucesso e claro que
as portas estarão abertas para você poder voltar mais vezes. Agora eu que tenho que ir lá no seu escritório fazer entrevista lá no seu escritório. Mesmo, vai ser um prazer. Lá no Vale do Aço. Você vai ver o tanto que eu sou feliz e grata. Amém. Que bom. Gustavo, eu que agradeço. Desculpa pelas emoções. Faz parte. Chega um momento que, né, a gente não consegue segurar. Eu sou uma mulher emotiva. Então, eu não consigo, eu sou bem transparente, sou bem sincero, o que eu tiver que desabafar com você, afinal de contas, eu até mereço, né? Eu ouço tantos casos. Imagina. Então, eu agradeço muito, obrigada de coração, fico muito feliz, estou esperando você na minha sede, vou ficar muito feliz, vou te servir um café maravilhoso, depois a gente almoça no Horto Grill, que eu sou apaixonado. Você quer no Horto Grill? Claro, sou apaixonado naquele lugar. Não gosto do Horto, né? Com certeza. Mas pode deixar, eu vou te apresentar outros restaurantes também que eu gosto, Fechou. tá? Bistrô do Lu é maravilhoso. Só que lá não abre no almoço. A gente vai à noite, então. Tem que ser à noite por um Combinado. vinho. A gente faz a entrevista à tarde, porque noite. Porque eu sou advogada, mas eu sou apaixonada com vinho, tá? Eu sou apaixonada, assim, com os vinhos tintos da vida, branco, é bom, né? É um momento de lazer merecido, com né? Com certeza. Obrigada, Gustavo. Eu que agradeço, doutora. Foi uma honra pra lá de incrível poder ter eternizado a sua história de vida. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. O episódio 1305, mais um guardado na memória e na história desse projeto que visa, né, imortalizar enredos de vida marcantes e edificantes da nossa cidade. Um grande abraço e até uma próxima.